Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Está em cartaz o filme Homem com H, a cinebiografia de Ney Matogrosso. Olha, se você não viu, eu recomendo muito. Toda a ambiência do filme é simplesmente de tirar o fôlego. Bom, e eu vou aproveitar, como o nosso podcast costuma fazer, para trazer aqui um momento histórico do rádio referente a essa cinebiografia. Um programa, Memória da Jovem Pan, de 29 de dezembro de 2011, na madrugada da Jovem Pan, foi então exibido esse programa com a história de Ney Matogrosso, que eu gravei e agora compartilho com você que está sempre em sintonia com o rádio e com nossas Peças Raras. Boa viagem a essa audiobiografia de Ney Matogrosso. Som, memória do rádio. A história do Brasil e do mundo contada pelo Arquivo Jovem Pan. Fatos e personalidades registrados pelos microfones Jovem Pan. Som, memória do rádio. Olá, está no ar mais um programa Som Memória do Rádio. Na semana passada, recordamos o meteoro incandescente que caiu no terreno da MPB no início da década de 70. O grupo Secos e Molhados. Falamos de João Ricardo, que inventou o grupo quando ainda era jovem, tirando o nome de um letreiro de boteco de praia. Hoje continuaremos chocantes, explosivos, escandalosos, provocadores, com a voz aguda e firme e a expressividade marcante de Ney Matogrosso. Ney Matogrosso é maquiagem, presença de palco, transgressão. E é beleza, suavidade, doçura, corpo à mostra, liberdade de expressão. Sua carreira decolou junto com o cometa de Secos e Molhados. E sua estrela seguiu brilhante na MPB, até os dias atuais. Nesta noite, vamos ouvir o canto de Ney Matogrosso. Ney de Souza Pereira nasceu em 1º de agosto de 1941, na pequena cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Desde cedo demonstrou vocação artística. Cantava, pintava e interpretava. Ainda pequeno, escolheu o caminho do questionamento das reticências do mundo adulto, inconformando-se com seus preconceitos e incoerências. Ney Matogrosso esteve nos estúdios da Jovem Pan no dia 11 de novembro de 1980. No programa Roda de Sábado, Ney falou sobre sua pequenina cidade natal. E é uma cidade pequenininha, eu acho que ela só existe ainda porque tem um destacamento do Exército, porque é uma região muito vigiada por causa de contrabando, porque senão eu acho que já tinha acabado. Quão pequena que é. Tá, eu saí de lá com 2 anos de idade. E depois, quando eu voltei para Mato Grosso, eu não morei lá, não. Quem mora lá ainda é meu avô e minha avó, que moram numa fazenda lá. Eles nunca saíram de lá e não pretendem sair. Me disse vai embora, eu não fui. O tempo flui. Ney Matogrosso teve a infância e adolescência marcadas pela solidão. É verdade que o cantor gostava de ficar sozinho, passeando com seus cachorros pelo mato. E tá certo que, com uma bela floresta no jardim de sua casa, as tardes da infância de Ney eram cheias de contatos com o saudável verde da natureza. Eu estudava de manhã cedo, eu saía muito cedo, 5h30, 6 horas eu ia pro colégio, porque eu morava um pouco afastado da cidade. E quando eu voltava, eu me embrenhava nesse mato, porque a gente morava, era uma floresta que foi derrubada uma parte, porque era uma vila militar. Meu pai foi transferido para lá. E onde acabava o quintal começava uma floresta. E eu passava as tardes dentro dessa floresta, pescando, tomando banho de córrego. Eu tinha 11 cachorros e saía com eles e passava minhas tardes aí. Outro motivo de Ney estar sempre sozinho eram as constantes mudanças da família.
até completar 17 anos. Morou em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro e em Campo Grande. Meu pai era militar, então eu morei em Salvador, morei em Recife, morei aqui em São Paulo, depois fui pro Rio. Com 7 anos eu fui pro Rio e fiquei lá até os 14. Com 14 eu voltei para Mato Grosso e fui morar em Campo Grande. Saí de lá com 17. Era agradável de morar, eu gostava de morar lá. Mas com 17 anos a gente está muito inquieto, né? Eu queria conhecer outras coisas, eu queria voltar para o Rio de Janeiro e eu queria conhecer uma cidade. Depois eu morei aqui em São Paulo também, sozinho. Foi uma época que eu fiquei, depois fui morar em Brasília. Morei em Brasília e eu fiquei em Brasília 7 anos. E depois de Brasília você foi para onde? De Brasília eu voltei pro Rio, do Rio eu acabei aqui em São Paulo com Secos e Molhados de novo. Até chegar ao sucesso estelar com Secos e Molhados, Ney não apostava muito na carreira de cantor. Na verdade, amante das artes, tentava a sorte no teatro. Quando deixou a casa da família para entrar na aeronáutica, ainda não fazia ideia do que faria de sua vida. E quem diria? Seu primeiro emprego foi no laboratório de anatomia patológica do Hospital de Base de Brasília, a convite do primo. Cheguei lá com 20 anos. Brasília? Cheguei lá em 61. Brasília, a W3 não tinha nem asfalto ainda. 1961. Era uma outra Brasília? Era. Em quê? Em tudo. Em tudo, as pessoas eram diferentes, a cidade era diferente. Sabe, não era uma grande cidade, as pessoas todas se conheciam, era uma coisa... E havia uma coisa, né, na cidade, quer dizer, não em 61, assim, 62, 63, existia um estímulo muito grande, assim, às artes, sabe, em geral. E sem essa bobagem de você ter que vestir terno para ouvir orquestras, porque vinham orquestras do mundo inteiro para Brasília e a gente assistia, assim, num gramado do teatro e existia um incentivo muito grande a isso, sabe, um estímulo muito grande à arte em Brasília. Foi em Brasília assim que eu me percebi das coisas que eu tinha potencial. Ressaltemos que Ney gostava de cantar e cantava bem, inclusive participando de programas de calouros. Mas cantar para ele era algo natural apenas. Um prazeroso talento. Engraçado, né? Porque eu sempre cantei, mas eu nunca pensei realmente em ser cantor. Eu nessa época, eu estava fazendo admissão no meu colégio e eu comecei a participar de grupo de teatro, assim, uns teatros de fim de ano. E eu achava que eu queria mesmo na vida fazer um dia seria teatro. Quer dizer, isso, quando eu disse isso dentro de casa, foi um escândalo, porque imagina meu pai, naquela época, o que o Padre Arquipo era uma coisa assim maldita que não podia se tocar. Essa palavra dentro de casa, né? Qual era a patente militar do seu pai? Naquela época ele era sargento ou suboficial, eu não me lembro. Mas havia aquela prevenção? Sim, contra arquivo era uma coisa assim que família que se prezasse não podia ter um dentro, né? Sim. E você topou a parada? Não, eu diria que eu queria ser artista, que eu queria fazer teatro, ia dizer que nunca, né? Que filho dele não seria artista. Quer dizer, é uma bobagem dizer o que o filho vai ser, porque ele vai ser o que ele quiser. Dizem que sou louco. Ney Matogrosso ia escondido cantar no programa de calouros. A desobediência era justificável pela rigorosa posição de seu pai, que era contra que o filho cantasse. No entanto, Ney gostava dessa pequena subversão da regra da família. O menino Ney era atraído por um espírito marginal, que seria expresso, aliás, nas músicas e na interpretação provocadora do cantor. Quando eu estudava em Campo Grande, eu voltava, assim, muito tarde, assim, às 6 horas, eu voltava de trem, né? E eu fiquei amigo de um marginal da Teresa lá, que era assim, procuradíssimo pela polícia, que depois eu soube que intervinha e ele foi morto pela polícia. E que ele nunca foi meu amigo, sabe? Era uma pessoa que me esperava, porque era uma barra meio pesada na estação, e ele me esperava ali quando eu chegava do colégio, me levava até perto de casa, assim, para não ter sujeira comigo, né? Para ninguém... E era assim meu protetor. E era assim uma pessoa que eu era muito amigo, eu conversava muito com ele. Quer dizer, tinha um lado marginal assim que me atraía muito. Atraía no passado? E não, o lado marginal me atrai. Também? Me atrai. Porque eu vivi marginal durante muito tempo. Eu me coloquei por opção à margem, sabe? Eu
Eu não era de acordo com essa sociedade que a gente exige e eu me coloquei a parte dela. Eu vivia de artesanato numa época em que isso não era moda, sabe? Quem tinha hippie e a vizia como isso. Claro que eu tomava banho todo dia e... Agora era uma coisa assim que eu me colocava mais. Eu não queria participar disso tudo, eu achava que tá tudo errado e eu não queria viver dentro disso. Sabe, então quando eu falo marginal é nesse sentido, não é na coisa de banditismo, de roubo, de assalto, mas de à margem mesmo, sabe? E muito engraçado, porque eu saí da margem e de repente caí no meio da confusão toda. Porque quando o Secos e Molhados aconteceu, eu vivia à margem ainda. Eu sou só um bicho. Voltando à sequência dos acontecimentos da carreira de Ney, em Brasília, ele passaria a cantar em corais. Nessa época, foi convidado para participar de um festival universitário e chegou a formar um quarteto vocal. Tudo bem que sob protestos da professora de canto, apesar do regente do coral, do qual fazia parte, elogiar sua voz especial. Foi onde eu descobri que eu tinha uma voz que não era assim, dentro do padrão normal de voz masculina, porque eu fui pro naipe dos tenores e eles tinham um limite para a voz deles e o meu limite era além do deles. Eu pegava a parte de contralto, que é muito difícil o homem cantar a parte de contralto, porque você tem que cantar uma oitava acima delas. E eu cantava com bastante tranquilidade, né? E eu percebi que minha voz era estranha, que alguma coisa era estranha, que eu não sabia, que até então eu não sabia disso, né? E foi uma coisa muito boa para afinar meus ouvidos, né? Porque você cantar junto com 60 pessoas é uma coisa assim que ou você pega seu tom certo e vai nele até o fim, ou você vai pegando de todo mundo, né? Foi uma coisa muito boa, assim, pra afinação da voz e do ouvido. Ainda em Brasília, Ney Matogrosso participou de um grupo com o músico Paulinho Machado. O estilo era bossa nova. Ney foi convidado a cantar e topou a ideia. Nas apresentações, Ney cantava músicas de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Geraldo Vandré. Olha, eu me lembro de um pedaço de uma, mas eu não me lembro o nome. Uma que diz assim: você que é feita de azul, me deixa morar nesse azul. Não me lembro o nome. E cantei uma música do Edu Lobo que dizia assim: barco deitado na areia, não dá pra viver, não dá. Eu acho que é Aleluia que se chama, não tenho certeza. Agora você me Mas deixou. eu não me lembro, porque faz muitos anos isso, né? E era esse tipo de música. Eu cantava também uma música do Vandré, o Cantiga Brava, que eu gostava muito. Mas o que marcou na primeira apresentação em um palco foi a reação do público à expressividade de Ney Matogrosso. Sim, sua performance, marca de sua carreira, nascia ali, em sua primeira apresentação. Ney já aparecia como artista de interpretação original e única. Tive que bisar e tudo, quer dizer, mas tu me pediu um bis, mais eu tremia. Quanto mais eles pediam pra cantar, mais a tremedeira me dava. Depois do festival, fez de tudo um pouco, até atuou em um programa de televisão. Também concentrou suas atenções no teatro, decidido a ser ator. Atrás deste sonho, ele desembarcou no Rio de Janeiro em 1966, onde passou a viver da confecção e venda de peças de artesanato em couro. Ney adotou, então, completamente a filosofia de vida hippie. Eu prefiro ser. Eu sobrevivia fazendo artesanato. Eu vivia disso. Já no Rio. Já no Rio. Já no Rio. Depois vim para São Paulo e continuei vivendo aqui disso. Vivi 1 ano em São Paulo disso. De artesanato. O que você fazia? Eu fazia de tudo. Eu fazia umas joias, uns adereços, umas coisas loucas, mas engraçado, agora eu percebo que na época eu fazia era para usar agora. Porque ninguém usava, ninguém tinha coragem de usar, as pessoas ficavam assim, mas isso aqui, onde é que eu vou com isso, sabe? É muito escandaloso, isso funciona para palco, isso não é para ninguém andar na rua, né? Eram coisas muito... Mas apesar disso havia uma Eram compra. bonitas, mas eram muito exageradas, muito... Mas havia uma compra exóticas. suficiente para te manter. Sim, aí existia assim uma parte disso que era vendável. As coisas que eram muito excessivas eu não vendia e inclusive essas coisas eu não queria vender. Tinham coisas que eu não queria que ninguém comprasse. Eu fazia e queria guardar. Ney Matogrosso vivia assim, à margem do mundo do consumo da cultura e das celebridades, viajando entre Rio, São Paulo e Brasília, até conhecer João Ricardo, através da grande amiga Luli, que mais tarde tornou-se compositora de alguns de seus maiores sucessos.
João procurava um cantor de voz aguda para um conjunto musical e convidou Ney para esse grupo. Ele mudou-se para São Paulo, de encontro a um ano de exaustivos ensaios que entremeou com a participação em espetáculos teatrais e o artesanato. Começou a se revelar então Ney Matogrosso. O nome artístico ele resgatou da própria família. Seu pai tinha Mato Grosso no sobrenome. A Luli conheceu o João Ricardo aqui em São Paulo e ele falou para ela que estava precisando de um solista para um grupo vocal, mas precisava que fosse uma voz aguda porque ele tinha voz grave, o Gerson tinha uma voz média e precisava que fosse uma voz aguda. E a Luli disse que conhecia a pessoa. E aí ele foi a São Paulo, ele foi ao Rio, me perguntou se eu queria vir para São Paulo, se eu podia vir para cá. Eu não tinha compromisso com nada, eu trabalhava independente, eu fazia as minhas coisas e eu vim, sabe? Era mais uma coisa, se não desse certo, mas eu vim com uma outra intenção também, assim, de teatro, porque eu sabia que São Paulo era o lugar indicado para se batalhar teatro, porque o Rio de Janeiro era uma coisa que ficava muito no folclore, mas não acontecia, embora eu já tivesse feito uma peça no Rio. E eu vim aqui nesse tempo, porque nós ficamos ensaiando durante um ano. Durante esse ano eu fiz 3 peças aqui em São Paulo. O grupo Secos e Molhados, com seus integrantes definidos, era uma experiência de laboratório. Ao espírito aventureiro de João Ricardo, Ney Matogrosso adicionou ideias ousadas e extravagantes. A partir do seu gosto pelo teatro e pelo visual, lançou a ideia da maquiagem e da performance de palco nas execuções das músicas. Em laboratório, desentendimentos surgem, ainda no início do grupo. Aconteceu o seguinte, que como eu vinha de teatro, e teatro era uma coisa que a gente lançava a mão desses recursos, assim, de maquiagem, porque eu fiz 2 peças infantis e por acaso, as 3 peças que eu fiz eram todas musicais, onde eu tinha que cantar, dançar, atuar Então eu me utilizei dessa experiência do teatro, porque eu não tocava instrumento nenhum, eles todos tocavam instrumento, e eu dizia assim, bom, eu não vou ficar aqui parado, sabe, sendo crooner de conjunto, porque não tem sentido, né? E eu sentia falta, eu ia ver o show das pessoas e dizia assim, meu Deus, mas eu só tô ouvindo, sabe, eu queria ver alguma coisa, então eu procurei fornecer esse dado a mais, sabe, de que fosse uma coisa além de auditiva, visual também. Então eu comecei a me pintar, comecei a usar umas roupas extravagantes assim. E que no começo até foi assim motivo para um certo desentendimento entre o grupo, porque eles não eram de acordo que eu utilizasse essas coisas, né? Secos e Molhados tornou-se um fenômeno da música popular brasileira. Em apenas 1 ano e meio, o grupo saltou dos shows da apertada Casa de Badalação e Tédio em São Paulo para a fama nacional nos espetáculos em grandes ginásios, superando a marca de 1 milhão de discos vendidos. Ney virou destaque na banda, que ao final de 1 ano já vivenciava uma série de problemas internos. Na semana em que saiu o 2º LP, os Secos e Molhados acabou. Foi rápido demais até, eu acho. Como? Porque pegou a gente no susto. Foi uma coisa assim muito rápida, foi uma bola de neve que cresceu assim de um dia para o outro. A gente fez essas 3 primeiras apresentações no Teatro Ruth Escobar. Em seguida ficamos 15 dias e aquilo ali foi crescendo, o público no final já não cabia mais lá dentro. E as coisas todas começaram a acontecer independente de gravadora ou não, porque a gente não tinha contrato com gravadora nenhuma, quer dizer, muito pelo contrário, as fitas que a gente tinha mandado para as gravadoras, ninguém tinha ouvido, não tinha se interessado. E a partir daí sim, aí choveu gravadora em cima da gente, porque a imprensa começou a falar daquela coisa estranha que estava acontecendo no Teatro Ruth Escobar e que estava fazendo sucesso e que as pessoas iam ver, né? Aí a partir disso foi tudo assim muito, muito fácil, porque foi muito rápido também. Quanto tempo durou sua participação no conjunto? 1 ano. É bom lembrar que os Secos e Molhados, apesar de cantar letras de cunho literário, era essencialmente um conjunto de rock. Sem abandonar esse traço básico, Ney resgatou tesouros escondidos na chamada música popular brasileira tradicional, como Bambo de Bambu, do repertório de Carmen Miranda. Aliás, Carmen Miranda talvez seja a artista que em toda a história da música brasileira, sob determinado ponto de vista, mais se aproxima do que seria uma definição de Ney Matogrosso.
Com sua maquiagem marcante, roupas e requebros, Ney Matogrosso contrastava com aquela época de muita censura e preconceito. Assim, partiu para a carreira solo. Sua atitude, postura e a voz fina continuaram levantando polêmicas através de músicas como Fado, Barco Negro e Homem com H. Em 1975, Ney estreou no Rio de Janeiro o show Homem de Neandertal, uma ousada superprodução com ricos cenários, iluminação, e na qual ele surgiu meio bicho, meio homem. Ney subia no palco coberto por peles, chifres e penas, fruto de sua própria e exclusiva criação. 7 meses depois do fim do fenômeno Secos e Molhados, Ney Matogrosso conquistou sucesso de público e crítica com seu primeiro show e o disco Água do Céu Pássaro Solos. Eu quando saí sem medo nenhum, mas também não tinha certeza de nada. E quando eu fui fazer o meu primeiro trabalho individual, era uma coisa assim de provar a mim mesmo que eu era capaz. Eu acho que eu fui muito radical no primeiro trabalho. Quer dizer, nem tanto no disco, mas no show. Era uma coisa assim que eu não ria nunca, eu não permitia que as pessoas se manifestassem. Era uma coisa assim muito... Quer dizer, é uma incoerência, porque eu vinha praticamente nu, sabe? Fazendo tudo aquilo que eu fazia e não permitia, assim, a menor manifestação das pessoas. E eu muito sisudo, muito sério, eu não sorria. Mas era uma coisa... Hoje eu entendo, eu estava muito inseguro naquele momento, sabe? Então, eu achava que essa seriedade era uma forma de impor, sabe? Quando não, imagina. De repente eu cheguei à conclusão que se eu era uma pessoa que não me reprimia, eu não tinha o menor direito de reprimir as pessoas que estavam me assistindo, sabe? Então hoje em dia eu quero que as pessoas se manifestem conforme queiram. Elas podem fazer o que quiserem, gritar o que quiserem, falar o que quiserem, assobiar, façam o que quiserem. E eu faço tudo o que eu quero, sabe? Então é 1h30 de desrepressão, sabe? Eu funciono como isso. Seus shows tornaram-se cada vez mais ousados, enquanto o reconhecimento de seu talento como intérprete cresceu na mesma proporção. O show e o disco Feitiço, em 1978, trouxeram a consagração de uma fase luminosa. No decorrer da carreira, Ney aperfeiçoou-se como intérprete, passando a acrescentar uma carga tão intensa de estilo pessoal a uma música que praticamente tornava-se seu coautor. A última obra de Ney Matogrosso foi Beijo Bandido e mostra quão renovadora é a expressividade de Ney. Saem o figurino extravagante e o comportamento exuberante. Entram o terno de cor clara e um quarteto de cordas. Ney está ali, com sua voz e sua liberdade. Esse foi mais um programa Som Memória do Rádio. Exuberante e dançante. Alá Ney Matogrosso. Som Memória do Rádio. Hora certa. 00:41. Rádio ao vivo. Rádio ao vivo. Rádio ao vivo. Na Jovem Pan, tudo o que acontece na noite brasileira. Peças raras. Você em sintonia com o rádio.